Então, seção 9.12, sistema de massa variável, como exemplo aí, vamos estudar o foguete, certo? Bom, até agora, a massa total de todos os exemplos que a gente estudou aqui, ela permanecia constante, tá certo? Nesses processos diversos aí. Agora, então, a gente vai estudar um caso onde isso não é mais verdade, certo? Então, no estudo do foguete, a maior massa ele é constituído por combustível, que é, então, queimado e ejetado pelo sistema de propulsão do foguete. Então, nesse caso especial do foguete, né, você tem aí uma variação da massa em função do tempo. No caso, a gente vai levar em consideração o conjunto formado pelo foguete e todos os produtos que são ejetados aí durante vamos dizer, a decolagem, a viagem desse foguete. De forma que o sistema é ainda fechado, visto que eu estou considerando o combustível mais o foguete, de forma que a segunda lei de Newton, então, ela pode ser aplicada, certo? Então, a massa foguete mais combustível, ela não varia. Então, a massa foguete mais combustível e resíduos do combustível, né, não varia. O que varia é a massa do meu foguete propriamente dito, tá certo? Muito bem. Então, vamos começar analisando a aceleração desse sistema. Então, cálculo da aceleração. Então, vamos analisar a seguinte situação. A gente vai começar supondo que a gente está em repouso em relação a um referencial inercial, tá certo? Então, a gente está olhando aqui o sisteminha de fora aqui, daqui, e nós estamos em repouso em relação a um referencial inicial. E a gente observa, então, o foguete acelerar no espaço, tá certo? E aqui a gente está supondo também que ele está longe da Terra, né? Então não tem aí nenhuma ação da força gravitacional e também não tem nenhum arrasto sobre ele, tá certo? Então está no vácuo, o foguete está lá tentando chegar em algum objetivo especial, vamos dizer que está querendo ir para a Lua, né? Marte, né? Agora está na moda, e você está olhando lá esse foguete, então, acelerando. Muito bem. No instante t, a massa desse foguete aqui, então esse aqui é no instante t, a massa do foguete é emão, tá certo? E a sua velocidade aqui é uma velocidade v. O momento linear, então, no instante t, é o momento inicial aqui, i, que nada mais é do que emão vezes v. Então esse é o momento aí no tempo t. Bom, após um intervalo de tempo dt, tá certo? Então a gente vai para o instante t mais dt, o foguete, devido à sua aceleração, vai variar a sua velocidade, tá certo? Então existe uma aceleração devido à queima do combustível e faz com que esse objeto, então, seja acelerado, tendo, então, aí a sua velocidade alterada, tá certo? Além disso, né, a massa também do foguete vai variar, tá certo? Já que parte desse combustível é queimado e expelido. Então a massa do foguete em si varia também, a velocidade e a massa. Bom, num tempo t mais dt, a velocidade do foguete, então, aqui eu estou no tempo t mais dt, onde o dt é um incremento, né, infinitesimal de tempo, a velocidade do foguete, então, será v mais dv, e sua massa, tá certo? A massa do foguete, no exemplo do livro, ele põe dm como positivo, porque ele está considerando a massa do combustível. Eu vou preferir aqui chamar de dm a variação da massa do foguete, tá certo? Então, aqui o meu vai ser menos, e aqui o meu vai ser mais. Então, o foguete, né, varia aí, visto que ele expele em uma certa quantidade de massa dm, vai ter a sua massa indo para m menos dm. E a velocidade vai para v mais dv. Você vai ver que esse sinal aqui, depois eu vou explicar melhor, porque acho que confunde mais colocando com mais dm, visto que na verdade ele está perdendo uma massa, né, já está sendo expelida aí. Ele põe o dm positivo aqui, mas ele fala que o dm é uma grandeza negativa. Eu já estou pegando a massa com uma grandeza positiva e subtraindo essa quantidade aí do foguete. Bom, já os produtos de exaustão que são liberados pelo foguete durante esse intervalo, então ele tem massa mais dm, tá certo? Então isso aqui é a massa do combustível que é expelido aí. Aqui estou eu observando também, né? Novamente, estamos aqui, o observador inercial, tá certo? E ele então, nesse intervalo de tempo dt aí, o combustível libera aí uma massa dm, e você tem uma velocidade desse elemento aqui, desses caras que são impostos, u, tá certo? Que é positiva sim. Então aqui
é uma velocidade positiva. Aí você fala, não, mas está sendo jogado para trás. Está sendo jogado para trás pelo foguete, mas para mim que está olhando aqui, né, tá certo? Em relação ao referencial do observador, é uma massa, é uma velocidade positiva, tá certo? Para a gente entender esse U positivo, em relação ao referencial inercial, pensa num carro que está passando em alta velocidade, tá certo? Você está olhando lá, aí tem um cara lá que joga uma pedrinha para trás, tá certo? Para você que está olhando, a pedrinha ainda está caminhando, tá certo? Para a direita, tá certo? Apesar de ela estar com uma velocidade menor que a do carro, ela ainda assim está, para você, indo para a direita. Você concorda? Todo mundo enxerga isso? O carro passando em alta velocidade, um cara joga uma pedrinha para trás, você que está olhando, você vê a pedra ainda caminhando para a direita, que é natural, tá certo? Se a velocidade do carro ali for maior que a velocidade de lançamento do objeto, que é o caso. Beleza? Então essa velocidade é sim para a direita e é positiva. Espero que tenha ficado claro isso. O exemplo do carro, acho que elucida. Fica um pouquinho claro, beleza? Enxerga isso? Muito bem. Bom, o nosso sistema, então, como ele já é dito, ele é formado pelo foguete e pelos produtos que são aí ejetados, tá certo? Então tá aqui, ó, se você ver, tá todo o círculo aqui, ó, tem o combustível, tem o foguete, aqui também, ó, o limite do meu sistema aqui envolve tanto o combustível quanto o sistema. Então o sistema como um todo, né, combustível mais foguete, ele é um sistema fechado e isolado, tá certo? De forma, então, que o momento linear aí, ele vai se conservar, tá certo? Então, o momento inicial é igual ao momento final, tá certo? E a gente tem, então, ó, inicialmente, a massa do foguete vezes a velocidade. E isso aqui é igual. Essa variação da massa, essa variação de massa é a massa de combustível que está sendo jogado para trás, tá certo? Vezes a velocidade do combustível aqui, do objeto que é repelido, mais... Aí o que a gente tem aqui? A massa do foguete menos a variação da massa de combustível. Esse combustível é quantos quilos ele joga de combustível para fora, tá certo? Então, estou tirando essa massa de combustível, vezes V mais dV. Então, ó, massa total, né, que é o foguete junto com o combustível e tudo mais, vezes a velocidade, dá um momento inicial, no tempo t. No tempo t mais dt, eu tenho uma quantidade de massa de combustível, que está com uma velocidade u, mais a massa do meu foguete, que é a massa inicial menos a massa de combustível, tá certo? Que foi repelida, vezes V mais dV. Conservação do momento, esse aqui é o momento final e esse aqui é o momento inicial, tá certo? Então, só para enfatizar, esse aqui é o momento linear no tempo t. Momento linear de quem? Do foguete como um todo, tá certo? Esse aqui é o momento dos produtos de exaustão, tá certo? Dos produtos que são repelidos, no fundo é o combustível, então é a massa de combustível vezes a velocidade do combustível. E esse cara aqui, esse termo aqui, é basicamente o momento linear do foguete. Aqui no tempo, né? T mais dt. Tá certo? Esse aqui é o combustível, é o foguete. Esse aqui é o combustível. E esse aqui é o momento inicial total. Maravilha. Bom, a nossa brincadeira aqui envolve essa relação e a gente vai tentar simplificar ela para escrever de uma maneira um pouco mais apropriada para a gente poder calcular, então, a aceleração desse foguete, tá certo? Então, para simplificar essa equação acima, a gente vai escrever ela em função da velocidade relativa entre o foguete e os produtos de exaustão, tá certo? Isso aqui tudo está em relação à velocidade, né? Essas velocidades estão em termos do meu observador aqui inercial, tá certo? Muito bem. Como é que fica, então, em termos da velocidade relativa? Então, só para a gente entender. No tempo, t mais dt. Então eu tenho aqui, ó, U, que é a velocidade do combustível, em relação ao observador, tá certo? Aqui está o observador aqui, ó.
O meu U é essa velocidade do combustível em relação ao observador, que é esse U aqui, que está aqui, que é esse U que está aqui. Esse U é um U positivo aqui para a direita. A gente tem também a velocidade do foguete em relação ao observador, tá certo? Que no nosso caso aqui no tempo t mais dt é v mais dv, tá certo? Então tem o U do combustível em relação ao observador e o U do foguete em relação ao observador. Se você se lembrar as relações entre as velocidades relativas, não é isso? A velocidade do foguete em relação ao combustível, e aí você olha nas aulas passadas lá, é igual à velocidade do foguete em relação ao observador mais a velocidade do observador em relação ao combustível, tá certo? Simplesmente, né, abria aqui e colocava o e o O, então tinha isso aqui, que é a mudança de referencial, tá certo? A velocidade do foguete em relação ao combustível é o que a gente quer, que a gente vai chamar de velocidade relativa. A velocidade do foguete em relação ao combustível, que a gente não tem, ela é igual à velocidade do foguete em relação ao observador, que é v mais dv, mais a velocidade do observador em relação ao combustível. Mais a velocidade do observador em relação ao combustível é igual a menos a velocidade do combustível em relação ao observador. Ou seja, aqui na vez de mais, então, aparece aqui menos U. Tá certo? Isso visto que a velocidade do observador em relação ao combustível é igual a menos a velocidade do combustível em relação ao observador. Então, isso aqui é a velocidade relativa entre o foguete e o combustível, tá certo? Daqui, então, eu consigo tirar que o meu U é igual a V mais dV menos a velocidade relativa entre o foguete e o combustível. Bom, agora a gente volta para a minha expressão de conservação do momento. Então eu tenho a massa do foguete vezes a velocidade. Isso aqui é igual a massa de combustível que é expelida, mais, agora eu vou trocar o U por V mais dV menos a velocidade relativa, mais a massa do foguete menos a massa de combustível vezes V mais dV. Não fiz nada, só substituir U aqui na expressão pela relação V mais dV menos a velocidade relativa. Isso é propício agora, porque você vai ver que tem uma simplificação boa que acontece aqui, ó. Vamos abrir os termos aqui. Então você tem, ó, massa do foguete vezes a velocidade é igual dmc_v mais dmc_dv menos dmc vezes a velocidade relativa mais mf v mais mf dv menos v dmc menos dmc dv. Só abrir todos os termos aí. Então, ó, dmc v tem aqui, ó, dmcv e tem aqui, ó, menos dmcv. Vai embora, tá certo? Além disso, eu tenho mfv aqui, ó, que vai embora com mfv aqui, ó. Então, também foi-se. E v, aliás, dmc_dv aqui vai embora com dmc_dv. Ó, simplificou bem, hein? Então, daqui a gente tira que mf, que é a massa do foguete, dv, é igual a dmc, que é a massa de combustível repelido, vezes a velocidade relativa. Muito bem. Agora a gente vai dividir ambos os lados por dt para encontrar a taxa de variação, ou seja, a gente tem daqui que dmc dt vezes a velocidade relativa, dividir do lado direito aqui, dmc dt vezes a velocidade relativa, é igual a massa do foguete dv dt.
tá certo? Onde esse dmc/dt é a taxa com a qual o foguete perde massa, tá certo? Eu vou chamar essa taxa aí de R, então R é igual a dmc/dt. Isso aqui é a taxa de queima de combustível. Beleza? Além disso, né, o dv/dt nada mais é, então, do que a aceleração do foguete em relação ao meu observador, tá certo? Se você olhar aqui, dv/dt é a taxa de aceleração, essa velocidade em relação ao observador. Isso aqui é a taxa de variação da velocidade, é a minha aceleração em relação ao observador, tá certo? Então, dv/dt é a minha aceleração. Finalmente, então, eu tiro aqui que R vezes a velocidade relativa é igual à massa do foguete, que é imão, vezes a aceleração. Isso aqui é a primeira equação do foguete. Ou seja, a força, né, que é a massa vezes a aceleração, que proporciona, que impulsiona o foguete, ele é a taxa de queima vezes a velocidade relativa entre o foguete e esse combustível. Quanto mais rápido ele jogar esse foguete, esse combustível para fora, né, tendo essa velocidade relativa maior, maior é a propulsão, e quanto maior a taxa com que ele vai queimando esse combustível, também é maior essa proporção. Então a aceleração do foguete, ela depende tanto da taxa R, com a qual ele consome esse combustível, como também da velocidade relativa com a qual esses produtos aí, né, da combustão são expelidos para fora. Esse termo, que é o R vezes a velocidade relativa, é chamado também de empuxo do motor do foguete, tá certo? E é representado pela letra T, tá certo? Então, T é o empuxo, é chamado de empuxo do motor do foguete. E é representado, então, aí pela letra T, de forma que a gente tira, então, a segunda lei aí, que é dado por T igual a massa vezes a aceleração. Onde a aceleração do foguete, né, é a aceleração no instante em que a massa dele é imão. A aceleração, então, varia e vai mudando, a força, na verdade, vai variando aí à medida que essa massa vai diminuindo. Bom, a gente pode também calcular a velocidade desse foguete. Como é que essa velocidade vai variando? Então, o cálculo da velocidade. Então, a grande pergunta aqui é como é que varia a velocidade do foguete à medida que ele consome esse combustível? Então, a gente tem, ó, das nossas relações aqui, ó, essa aqui. A massa de combustível vezes a velocidade relativa é igual à massa do foguete vezes dv, que é a massa, a velocidade, que é o incremento no tempo dt, tá certo? Isso aqui me implica, então, que o incremento de velocidade dv no tempo dt nada mais é do que dmc sobre mf vezes a velocidade relativa. Tá certo? Bom, aqui a gente precisa se atentar que o dmc é a massa que é expelida pelo foguete, tá certo? De forma que o foguete em si, ele tem uma variação de massa igual a menos dmf. Então ele pôs o menos lá, ele pôs positivo exatamente para fazer, para não poder trocar esse dmc por menos df. Então só para você entender isso aqui, porque eu acho que precisa ficar claro, ó, no tempo t, vamos supor que você tinha uma massa de combustível expelida, ó, de 1000 kg. Ok? E a massa do foguete aqui era de 100 mil, vamos pôr aqui, 100 mil quilogramas. Só um exemplo, tá certo? Aí no tempo t mais dt,
A massa do combustível, então, que é expelida, aumentou, tá certo? Eu comecei a expelir mais combustível. Ou seja, vamos dizer que no tempo T mais dt ele já expeliu 1.100 kg. No tempo T tinha expelido 1.000, no tempo T mais dt expeliu 1.100. A massa do foguete, por sua vez, então, foi agora para 999,900 kg, tá certo? Ou seja, ó, se você se atentar, ó, a massa de combustível expelido, na realidade, é a massa do foguete menos a massa final, desculpa, do combustível menos a massa inicial de combustível, tá certo? Que vai dar os 1.100 vezes menos 1.000, tá certo? Que vai dar aqui, então, 100 kg. Isso aqui é o meu DMC. O DMF, que é a massa que o foguete diminui, né? É a massa final do foguete menos a massa inicial do foguete. Isso aqui vai dar menos 100 kg, tá certo? Então, a variação da massa do foguete é menos a variação da massa do combustível, tá certo? Ou seja, isso aqui, DMC é igual a menos DMF, tá certo? Se esse cara é positivo, né, perdendo 100 quilos, quer dizer, sendo expelido 100 quilos para fora, a massa do foguete varia de menos 100. Então, a variação da massa de combustível é menos a variação da massa do foguete. Tudo isso aí só para trocar agora DMC por menos DF. A gente tira a expressão, então, que dV é igual a menos dmf sobre mf vezes a velocidade relativa, tá certo? Agora, para calcular, então, essa velocidade aí, né, a variação da velocidade, eu integro esse cara aqui foi uma integral de VI até um VF. Essa massa aqui vai de massa inicial até a massa final, o que implica, então, essa integração aqui é complicada de resolver, vocês vão aprender em cálculo, mas não é tão complicado, mas o fato é isso aqui dá um ln, tá certo? Integral de 1 sobre x dx é ln de x, vocês vão ver isso aí mais para frente. Então isso aqui dá menos a velocidade relativa vezes o ln de Emão. Isso aqui vai da massa inicial até a massa final, ou seja, Vf menos Vi é igual a menos a velocidade relativa, ln da massa final, menos ln da massa inicial. A diferença dos ln's também podem ser agrupadas, se atentando ao sinal negativo aqui. Isso aqui fica, no final das contas, que Vf menos Vi é igual, então, a velocidade relativa, que multiplica o ln de Mi sobre Mf. Então, essa aqui é a variação da velocidade à medida que o combustível vai sendo queimado. Você me dá a massa inicial, você me dá a massa final, você me dá a velocidade relativa com que o combustível é repelido, é expelido aí, eu te dou então a taxa de variação da velocidade. Certo? Então essa é a variação da velocidade quando a massa varia de Mi para Mf. Ok? Então esse aqui é chamado de segunda equação do foguete. Só para a gente observar como é que fica a forma dessa velocidade, eu fiz um gráfico aqui no MATLAB para elucidar um pouco mais. Então tá aqui, ó, estou supondo aqui uma velocidade inicial de 100, uma velocidade relativa de 1.000, uma massa inicial de 100.000, tá certo? E eu vou fazer então a massa variar de 100.000 até 900, né? Perdendo aí de 100 em 100. Tá aqui a minha velocidade final, então a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a velocidade relativa vezes o ln das massas, e eu vou plotar aqui um gráfico da velocidade em função da variação da massa, tá certo? Então, tá aqui, ó, o gráfico da velocidade final do meu foguete, à medida que a massa vai sendo, a variação da massa, né, à medida que a massa vai sendo queimada. Então você vê que vale a pena ele ir descartando, né, os objetos à medida que ele vai subindo, né, porque essa velocidade vai crescendo aqui abruptamente, né, à medida
que as massas vão diminuindo. É por isso que o foguete vai descartando, né, as partes à medida que ele vai não precisando mais, para poder então alavancar e fazer com que essa velocidade vá aumentando, e você vê que ela aumenta aí abruptamente, né, dado uma certa variação da massa. Isso aí depende então desse Ln que dá esse tipo de expressão.